Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dando hoje sequência à série O Básico dos Signos. Nós vamos falar sobre o signo de Libra, que é o signo complementar e oposto ao signo de Áries, que foi o primeiro signo sobre o qual falamos aqui no canal, porque ele abre a roda do zodíaco, né? Libra é o signo complementar e oposto ao signo de Áries. Áries é um signo do elemento fogo e Libra é um signo do elemento ar. Porém, ambos são signos cardinais e, como signos cardinais, guardam algumas semelhanças, né, em termos de qualidades, de características. Então, Libra, a semelhança de Áries, por ser um signo cardinal ou cardial, né, como alguns falam, que também é correto, é um signo também de iniciativa, né, que é um signo que representa a passagem de uma estação para outra. Aqui no hemisfério sul ele representa a passagem, né, do inverno para a primavera. Então daquele terreno, daquele solo que não estava fértil, né, que as sementes estavam guardadas, para a primavera, onde ele vai se abrir para a vida, né, vai gerar novas vidas. Então Libra também é um signo cardinal por isso, porque representa a passagem de uma estação para outra, no caso do hemisfério sul, como eu disse, do inverno para a primavera. E como um signo cardinal, Libra, semelhança de Áries, também é um signo de iniciativa, é um signo altamente entusiástico, automotivado para poder fazer as coisas, é um signo que é ambicioso, então na sua oitava superior e dentro, né, de limites saudáveis, tem ambições que permitem que ele se coloque em posições melhores na vida, né, tanto de nível espiritual quanto de nível material. É um signo independente emocionalmente falando, materialmente falando, ele busca ter essa independência. Parando um pouco aqui, só para fazer uma digressão, é muito importante quando eu falo sobre o signo, deixar claro que isso não é referente, no caso aqui de Libra especificamente, né, e de todos os signos. Você sempre tem que olhar no seu mapa o signo que é mais forte no seu mapa natal, porque só ter o Sol no signo não significa que necessariamente você vai desenvolver todas as qualidades daquele signo só por ter o Sol. O Sol é o que nós viemos ser, né? Representa o espírito dentro da astrologia. Mas se ele não for o signo mais forte dentro do seu mapa natal, onde você tem mais aspectos, mais planetas, onde aquele signo dá o subtom do seu mapa, acaba que você não se identifica muito com as características que a gente fala, quando fala especificamente de um signo. Então, independentemente de você ter só o Sol em Libra, às vezes você tem tantos aspectos dentro do seu mapa natal em Libra que você acaba se identificando com o que eu estou falando aqui, das oitavas superiores e inferiores do signo. Então, feita essa digressão, vamos retomar aqui, né, as oitavas superiores do signo cardinal de Libra. Como eu falei, ele tem iniciativa, é um signo independente, busca ser independente material, emocionalmente, entusiástico, automotivado, né, ambicioso, ardente, ou seja, intensamente apaixonado por tudo que faz. Mas quando vibra numa oitava inferior, a semelhança de Áries, por ser um signo cardinal também, acaba se tornando muito ansioso, se tornando muito imprudente, não mede as palavras, a consequência dos próprios atos, né? Ele se torna muito dominador, no sentido de querer impor a vontade dele, de querer determinar que o que ele pensa, o que ele acredita, o que ele fala é de fato o certo, né? E além de não concluir as coisas que começa inúmeros projetos e não termina nenhum. Então tem muito essa coisa da inconstância também, que são qualidades da cardinais, né, do signo, e que você vai ver essas qualidades em comum nos signos, né, da quadriplicidade cardinal, que são Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Bom, dito isso, Áries, diferentemente do seu oposto e complementar, Libra, diferentemente do seu oposto e complementar, que é Áries, que é do elemento fogo, Libra é um signo do elemento ar, e signos do elemento ar tendem a ser mais intelectuais, então buscam mais leituras, são mais refinados, mais artísticos, gostam, né, de cinema, gostam da arte, da literatura, da música, da poesia. Inclusive, eles têm muita facilidade com o raciocínio abstrato, que é o plano das ideias, que é aquilo que não é palpável, que não é concreto. Então, muitas vezes, eles se perdem aí no plano das ideias. Tem muitas ideias, é extremamente imaginativo,
Mas o problema de Libra é que ele tem dificuldade de concretizar essas ideias, que na verdade é um problema que tende a ser dos signos cardinais de um modo geral. Cardinais não, dos signos aéreos de um modo geral. Diferente de Áries, que tem persistência, que é muito persistente, que não desiste até conseguir, Libra, muitas vezes, quando se vê diante de muitas dificuldades que estão tirando da paz dele, a tendência dele é jogar tudo pro alto e desistir. Existe essa inconstância. Inclusive, isso é intrigante em Libra, desperta a curiosidade das pessoas, né? Surpreende as pessoas essa coisa de que, em nome da minha paz, a qualquer custo, quando ele está vibrando numa oitava inferior, ele joga tudo pro alto, vira as costas e segue adiante, né? Então ele se torna, na sua oitava inferior, nesse sentido, muito impersistente. Mas, por ser um signo do elemento ar, tende a se comunicar muito bem, tendem a ser intelectuais, como eu falei, são capazes de lidar muito bem com raciocínio abstrato, extremamente criativos, imaginativos, lidam bem com as ideias, com os conceitos, com os sentimentos. A dificuldade aí é colocar isso na prática, é materializar, né? Tendem a ser mais lógicos, não são muito sentimentalistas, eles fazem bom uso. Libra, o glifo que representa ele é a balança. Dentro de toda a roda de animais, é o único signo que é representado por um instrumento, né? Então, ele tem muito essa coisa de ponderar os dois lados, de ouvir e compreender os dois lados, ter muito discernimento, e isso acaba fazendo com que ele se torne imparcial, o isentão que fica em cima do muro e não toma lado nenhum, justamente porque ele tem essa capacidade de compreender sempre os dois lados da história. Então, ele não toma partido de ninguém por ter essa compreensão dos dois lados. Mas ele usa muito essa coisa da lógica, ele equilibra muito bem a razão com a emoção, que é típico da balança. Então ele faz bom uso das duas coisas, ele tem um bom discernimento das coisas, de separar o que é certo do que é errado, o que é favorável do que é desfavorável, o que é bom do que é ruim. Então ele tem esse bom discernimento, esse equilíbrio que é típico da balança. Eles tendem a ser muito objetivos naquilo que eles querem, né? De mente aberta, livre de preconceitos, como é típico dos signos de ar, né? Normalmente eles têm a mente aberta, livre de preconceitos, de pré-julgamentos, e são muito idealistas, né? Costumam ficar aí, por serem muito imaginativos, estabelecem ideais na vida, vamos alcançar isso, vamos fazer isso. O problema é que falta muitas vezes a persistência, porque aí ele vai para a oitava inferior e ele meio que desiste no meio do caminho. Se aquilo começa a tirar a paz dele, ele desiste no meio do caminho, né? Agora, numa oitava inferior do elemento ar, eles tendem a se tornar mais frios, emocionalmente mais distantes, perdem o senso de praticidade, porque aí eles ficam muito no plano das ideias e não materializam no mundo real, no mundo prático. E eles ficam só assim, vamos fazer isso, cheio de ideias, cheios de ideais, de conceitos, mas não materializa, né, quando ele vai para uma oitava inferior do elemento ar. O princípio dele é masculino, então ele é um signo ativo que tende a ser mais independente mesmo. Ele rege a casa 7, que é a casa dos relacionamentos, por isso que relacionamento para Libra é muito importante. Ele é um signo extremamente relacional, amistoso, sociável. Ele gosta de fazer novos amigos, de novas amizades, né? Então, ele tem essa coisa da casa 7, que é a importância dos relacionamentos na vida de Libra. E às vezes até um karma para Libra isso, porque ele se põe muito no lugar do outro. E muitas vezes ele quer dizer não, mas ele não consegue dizer não porque ele não quer desagradar. E é diferente do seu signo oposto e complementar, que é Áries, que não tem dificuldade nenhuma para dizer não. Libra tem essa dificuldade. E ela tem que aprender, o signo de Libra, ele tem que aprender com o signo de Áries a impor limites claros e saudáveis, a dizer não quando de fato é não o que ele quer dizer, porque o não ele não é ofensivo. Tudo depende da forma como você diz. E ainda que utilizando a forma mais educada, porque Libriano tende a ser mais refinado na forma de se expressar, o outro não consiga compreender, já não é um problema mais dele, é o problema do outro, né? Ele tem que desenvolver essa consciência. E Áries tem que aprender com Libra a ter mais discernimento, porque nisso dele não ter dificuldade nenhuma em dizer não, muitas vezes Áries se torna muito egoísta. E aí ele perde essa coisa de saber quando dizer não e saber também que ele precisa ceder de vez em quando, né? E ele é regido, o signo de Libra, pelo planeta Vênus. Vênus é um planeta feminino, de todas as deusas do Olimpo, Vênus era a única que tinha interação tanto com os próprios deuses quanto com os humanos, inclusive em termos de relação. Isso torna Libra um signo muito paquerador, muito namorador, mas indolente.
Indolente no sentido de ser preguiçoso, porque ele joga o charme e é o outro que tem que correr atrás dele. E isso tanto no campo relacional íntimo, quanto no campo das amizades, no campo aí das profissões. Ele joga o charme e a pessoa que tem que ir atrás dele, porque ele tem essa coisa da indolência venusiana, né? Ele deixa-se conquistar, né? Ele joga o charme e o outro vem atrás. Então, Libra tem essa coisa também da preguicinha, o famoso soninho da tarde, né? Ele gosta dessa coisa da preguicinha porque tem muito essa influência de Vênus. Mas Vênus também traz para ele muito essa coisa da atração, do prazer sensorial, da celebração da vida, né? Traz muito essa coisa da beleza, da apreciação da estética, do que é belo, do que é harmonioso. Então, por conta disso, todo libriano tende a ser mais refinado, mais artístico, né? Trazer essa coisa do prazer para ele é muito latente. Então, ele leva em consideração, é muito predominante isso nele. Diferente de Áries, que é mais marciano, né? Que é o oposto e complementar, regido por Marte, que é a coisa mais assim da ação. Eu vou para cima. Libriano não, você vem, eu jogo charme e você vem. É mais ou menos isso, né? Então, anatomicamente, o signo de Libra, ele rege os ouvidos, os rins, que são órgãos de filtro, por isso que o libriano ele tem que filtrar aquilo que ele ouve, a questão do discernimento, do equilíbrio, da balança, o filtro que é bom do que é ruim, o que é favorável do que é desfavorável, né? Ele tem essa coisa da compreensão, de mensurar os dois lados, porque Libra rege os órgãos de filtro, e os rins filtram o sangue, né? Limpam, tiram o que é ruim do sangue e deixam o que é bom, tem essa coisa de filtrar. Tanto que quando ele fica aflito, que ele não consegue vibrar nas suas melhores oitavas, ele tende a desenvolver problemas renais, problemas no ouvido por conta disso. Mas também é um signo que rege o apêndice, a parte inferior das costas, as glândulas suprarrenais, tudo relacionado ali também à parte dos rins, né? Então, fica muito atento a isso, porque quando começa a entrar em aflição, esse signo tende a desenvolver problemas nos rins e nos ouvidos, principalmente. A frase-chave do libriano é eu equilibro, porque para Libra tudo tem que estar harmonioso, tem que estar equilibrado. Ele evita o confronto a qualquer custo, conflito a qualquer custo, porque isso não é belo, isso não é refinado, isso não é artístico, né? Isso é muito animalesco, é típico da nossa natureza inferior. Então Libra evita esse tipo de coisa. Mas numa oitava inferior ele vai se tornando muito indolente. Então ele fica improdutivo, ele não toma iniciativa, ele tem bloqueio criativo, ele tem dificuldade para dar continuidade às coisas que ele começou, se torna demasiadamente apegado à própria imagem, à própria aparência, a ponto de se tornar fútil, né? Numa oitava inferior, ele tem dificuldade para dizer não, para impor limites claros e saudáveis, né? Ele fica muito assim, ele pega as piores qualidades de Vênus, né? Numa oitava inferior. E então, numa oitava superior, ele é muito pacífico, ele é muito diplomático, como eu falei, ele mede os dois lados da situação, ele sempre olha os dois lados antes de tomar a decisão. Muitas vezes ele fica imparcial, porque ele compreende profundamente os dois lados. E não é que ele seja indeciso, tá? O libriano, ele não é indeciso. Na verdade, ele no fundo já sabe o que ele quer. Ele só quer convencer você de que o que ele quer de fato é o melhor. E aí, com você convencido, fica melhor de fazer a situação se desenvolver. Então, no fundo, ele, quando vai buscar a sua aprovação, perguntar o que você acha daquilo, no fundo ele já sabe o que ele quer, o que ele pensa. Ele quer apenas que você concorde com ele. Existe muito essa coisa da aprovação do outro. Mas no fundo, ele não é indeciso, tá? Então, ele é pacífico, ele é diplomático. E tem que tomar um cuidado com essa coisa de ser pacífico, porque às vezes, como eu falei, ele deseja a paz a qualquer custo. E aí, ele larga tudo pro alto. Ele dá as costas, vira as costas e some no universo em nome da paz dele. E a vida não funciona assim. A vida, ela pede persistência, né? E muitas vezes, por ter esse comportamento, ele se torna intrigante, ele desperta a curiosidade das pessoas, ele surpreende as pessoas por ter esse tipo de atitude, porque ele simplesmente some, né? E ele não leva adiante aquilo que ele começou. Então isso quando ele está vibrando numa oitava inferior, que ele quer a paz a qualquer custo.
E ele é amistoso, é sociável, é o signo, como eu falei, ele rege a casa 7 dos relacionamentos. Então, para ele, a questão relacional é muito importante. Ele é muito cooperativo, então ele ajuda as pessoas a alcançar aquele objetivo em comum. Ele é muito animado, entusiasmado para isso. É persuasivo, tem essa coisa de querer convencer o outro de que o ponto de vista dele é o certo. Então, ele vai muito nessa questão da persuasão. Mas ele se torna imparcial. Como eu falei, como ele enxerga muito os dois lados de uma situação e ele é capaz de compreender profundamente os dois lados, muitas vezes ele não toma partido de nenhum lado. E aí todo mundo fica com raiva do libriano por conta disso, porque ele não toma lado nenhum. Porque ele é capaz de compreender profundamente os dois lados e aí ele se torna imparcial, diplomático. Numa oitava mais inferior, diz que é indeciso, mas como eu falei, no fundo ele não é indeciso, ele já sabe o que ele quer, o que ele pensa, o que ele acredita, ele só quer te convencer de que o que ele pensa, o que ele acredita é o certo, né? Ele se torna também muito inconstante, então ele começa as coisas e não termina, né? É apático, se torna frio, que é típico do elemento ar, ele se torna distante, frio emocionalmente, né? Que é a paz a qualquer preço. Intrigante, porque, como eu falei, ele acaba gerando curiosidade nas pessoas, ele surpreende as pessoas com a atitude que ele tem, de simplesmente sumir. E pode se tornar rabugento, aquela pessoa que vê o lado negativo de todas as histórias, situações e pessoas, e as frases dele se tornam muito negativas, porque é muito ruim, porque só comigo, aí ele se torna o umbigo do universo, né? E desanima facilmente, ele começa as coisas com muito entusiasmo, mas ele perde o interesse rapidamente quando ele vibra numa oitava inferior, então ele desiste. Principalmente se aquilo representar uma perda de paz para ele, é aí que ele desanima mesmo, ele some, ele desaparece. Isso é a oitava mais inferior do signo de Libra. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, curta, compartilha, comenta, porque assim o vídeo ganha relevância e outras pessoas que tenham interesse nesse assunto, como você, que querem buscar autoconhecimento, vão ter acesso ao vídeo. Beijinho, tchau, tchau!